sobre esta merda. Agora ficas aí a pensar no que fizeste. Bom, ao longo destes meses eu tenho lembrado tipo de umas pequenas histórias e coisas que me aconteceram. Então eu pensei em fazer um vídeo intitulado Os Contos de Danísio. Contudo, preguiça para fazer isso, então temos isto. Mas como na altura que escrevi este vídeo saí de uma relação, então decidi fazer um vídeo intitulado As Relações de Danísio. E esta vai ser a parte 1, porque eu pensei, vou fazer estes 3 no vídeo, mas não dá, porque acho que é muita merda só para o primeiro. E o segundo então... A segunda relação é um terror. Portanto, vamos nesta. E é sobre as 3 relações, porque se fosse todas as raparigas com quem já tive, digamos que o meu amigo acreditava mais cheio de relações do que nós tínhamos daqui. Portanto, peguem na vossa vodka, metam Bruno Mars e vamos nesta viagem. Tudo começou com o nascimento do Anticristo, dia 11 de junho de 2000. Tudo começou a meados de 2017, porque a minha avó ia numa excursão à Espanha com o namorado e perguntou-me, olha, queres vir? E pronto, como era verão e eu não estava a fazer nada da vida para variar, eu decidi, pronto, ok, pode correr mal, não é? Volta mais ou menos 26, 27 de julho, eu e os meus amigos Rafa, Pedro e Tiago fomos convidados para ir com o nosso amigo André à feira de Fenão-Fé e depois, consequentemente, ficar lá em casa dele. Depois de saberem do convite de ir à feira e de dormir lá em casa do André, minha avó e minha mãe perguntaram se efetivamente eu queria ficar lá a dormir em vez de ir na excursão. Eu, pela primeira vez da vida, decidi ser um bom neto e fui à viagem com ela. Quando chegou o dia 28, nós fomos à feira, comemos, andámos nas diversões e quando chegou a hora, a minha avó veio-me buscar e fui para a casa dela. 4 da manhã era a hora que tínhamos de estar na rua à espera, ou seja, 3h30, toca a levantar, não comam e vamos todos para a rua. Ok, meti as lentes, vesti-me e lá fomos nós para o local indicado. A minha avó mora o que faz basicamente o autocarro ter de passar primeiro a apanhar as pessoas, mas como eu já estava chateado e com sono de serem 4 da manhã, ainda fiquei pior porque o autocarro decidiu-se atrasar, porque o pessoal não sabe apanhar a merda do autocarro, então só chegou às 4h30. Quando entrei, vi uma rapariga logo à minha esquerda que me fez pensar, ok, esta viagem não vai ser tão má, porque, apesar de, obviamente, ir com a minha avó porque eu queria e tal, isto era tipo timeshare, ou seja, íamos à Espanha, ia ser barato, mas vão-se foder, ficam-nos a ouvir a vender-vos coisas por 3 horas. E porquê é que estar lá aquela ilustre rapariga era uma coisa boa? Porque no total éramos 4 jovens, toda uma viagem para seguir mais velhos, ou seja, estávamos na merda. A rapariga estava sentada com uma senhora, que eu supus que fosse a avó dela, a minha avó estava sentada com o namorado e eu tive a sorte de me sentar sozinho, porque não queria partilhar o meu banco com ninguém. A viagem não começou logo, porque o autocarro ainda tinha de fazer umas paragens, portanto ainda demorou um bocadinho. A excursão era 2 dias, ou seja, nós íamos para lá, dormíamos e mais ou menos ao final do dia voltávamos para cá. Ficámos em Pontevedra, pelo que diz a minha avó, e eu procurei, mas eu não consigo encontrar aquela porcaria. É um hotel fantasma, não existe. Pelo que diz o Google Maps, é uma viagem de quase 5 horas, ou seja, foi 5 horas de eu a dormir e a acordar sempre que deixava aqui o telemóvel no chão. Basicamente os jovens eu estava do lado esquerdo, a rapariga estava do lado direito, mais um banco atrás, o gajo estava aqui atrás de mim e havia outra rapariga mais jovem lá no fundo também com a família. Durante a viagem, quando eu estava acordado, eu e a rapariga íamos trocando olhares, ou seja, é tipo a cena do Twilight em que ficas a olhar para ela e quando ela olha tu desvias o olhar e passas assim a viagem tipo. Esta técnica resulta 2 em 3 vezes, ou seja, com esta rapariga resultou, com uma rapariga a seguir resultou também, mas à terceira, apesar de depois termos rido e trocado número e tal, a rapariga disse que ficou um bocado assustada e portanto, cuidado. Se bem que no dia a seguir ela veio à minha procura, portanto não sei, eu acho que só atrai maluquinha. Mas pronto, neste caso eu ia olhando para ela, depois ela olhava para mim e foi a viagem toda tipo a trocarmos olhares uns com o outro. E eu não estou a exagerar, ela confirmou, a sério. Agora, eu nunca lhe contei isto, mas sabia que podia manipular a situação de certa forma. É o seguinte, havia sempre alguém a passar o microfone de um lado para o outro e dizer piadas, ou seja, eu pensei, ok, só tenho de esperar que diga uma piada e olhar para ela enquanto sorriu. Acho que levou 1 ou 2 tentativas, mas quando aconteceu, ela estava a olhar para mim, olha para ela a sorrir e foi o paraíso e ficou tudo feito para a vida. Chegámos ao hotel, que aparentemente desapareceu do mapa, e deu-se a rotina básica que é chegar, fazer check-in e meter as malas no quarto. Shit. Lembro que a rapariga estava vestida com um macacão azul escuro, com flores. Sim, eu lembro que é que ela tinha vestido, ok? Deixa-me em paz. Se a memória não me falha, almoçámos às 14 e depois lá voltámos para o autocarro para começar a nossa excursão por Espanha. A cena é que o gajo estava atrás de mim, estava com o avô dele, e se não me engano, a avó dele também estava lá, que era a senhora que às vezes sentava ao meu lado. Ela não estava ao meu lado nem da Espanha, mas estava ao meu lado em Espanha. Não sei onde é que a senhora estava. Mas pronto. Isto tudo para dizer que finalmente tive uma oportunidade de falar com a rapariga sem ter com ela do nada. Por intervenção divina. A avó do gajo estava atrás de mim, que às vezes sentava ao meu lado, foi sentar ao lado da avó da gaja. Ou seja, a rapariga veio sentar ao meu lado. E agora já não havia desculpas para ser pussy. Apresentei-me à rapariga como o ilustre Danísio e vamos dizer que o nome dela era Juliana com S. Obviamente não me lembro dos detalhes da conversa, porque tem que ter espaço na cabeça para saber o que ela tinha vestido, não tenho espaço para lembrar o que é que falámos. Ela era um ano mais nova, ou seja, era 2017, eu tinha 17 anos, ela tinha 16, ela estava em Humanidades, que era o curso para o qual ela devia ter ido. Ela depois de Humanidades queria tirar Direito na faculdade e por isso o exame de filosofia dela ia ser muito importante. E ela também andava na mesma escola com os meus amigos e era a irmã mais velha. A certo ponto eu disse, que fui lá para a rua às 4 da manhã à espera do autocarro e que o autocarro só apareceu às 4h30. E foi aí que ela me disse efetivamente que a culpa era dela e da avó e tudo o pessoal, porque apesar de terem dito, olha, vão para o pé dos bombeiros,
eles não sabiam distinguir qual eram os bombeiros. Ai, Juliana, a tua sorte é seres bonita. Portanto, já, tivemos uma conversa agradável até chegámos ao nosso destino. O que dizer da Juliana? Morena, 1,55m, bonita, bastante desenvolvida para 16 anos. Eu fiquei com a minha avó e com a namorada dela, e a Juliana foi para o pé da avó, e elas duas foram para o pé do gajo e do avô e da avó do gajo, o que era um perigo iminente para mim, porque eu só podia estar com a Juliana em situações naturais de vez em quando, e este gajo ia estar com ela a viagem toda. Lá para o fim da tarde apanhámos todos um barco, tipo dar uma volta, enquanto comíamos mexilhões e mariscos e o que fosse. E como eu e a Juliana continuávamos a trocar olhares sempre que possível, isso deu uma ótima ideia estúpida. O barco tinha a parte dentro onde as pessoas estavam a comer, depois tinha uma parte lá em cima destapada com bancos e cadeiras e mesas e o que fosse. Ou seja, eu pensei, se eu ficar cá em cima, pode ser que a rapariga venha à minha procura por dar a minha falta. Ou então vem cá acima tirar fotos porque nem é gaja. Por que não estava ninguém lá em cima? Porque estava um filho do caralho. Mas não, eu tinha de ser inteligente e pronto, olha, vou ficar cá em cima. Então, obviamente que ela nunca apareceu e eu fiquei tipo 20, 30 minutos sentado, sozinho, ao frio. Antes de sairmos do barco tirámos uma foto e aqui tem Danísio sem pelos na cara. Chegando ao hotel, e tem tempo para matar antes do jantar, um gajo foi logo tomar banho e mudar de roupa, porque nem, não sabe o que é que pode acontecer. Então o gajo tirou a camisa, vestiu o polo e foi jantar. Eu pensava o tempo todo, será que roupa é que a Juliana vai levar? Será que vamos falar mais? Até que eu a vejo e ela está vestida da mesma forma. Peitos da faca. Nós jantámos o que é que tenha sido e eu e a Juliana quase não trocámos olhar. Estando eu sentado aqui, ela estava à minha frente de costas para mim, ou seja, era um bocado difícil, ela estar sempre... O jantar foi assim, depois comemos de lado como sobremesas, estava bom, e depois fomos informados que havia uma surpresa depois do jantar. Ui. Ao que parece tínhamos direito a beber bagaço, porque os gajos tinham lá um balde enorme, cheio de bebida, e depois pegavam fogo àquilo e nós bebíamos em copos pequeninos de plástico. Não bebia em shot, porque apesar de beber tudo em shot naquela altura não era um bêbado, porque nem, não tinha namorado com esta gaja. Não aconteceu nada, eu bebi 3 copinhos, mas não fez efeito nenhum, e eu não fui beber porque gostava. Não que eu beba agora porque gosto, um gajo só bebe porque é para parar de pensar. Mas só fui beber porque eu achava que a Juliana também vinha beber, ou seja, era um momento de convívio, podíamos ter, mas não. Passado um tempo ela desapareceu e pronto, não houve mais conversa nesse dia. Bebeu uns 3, 4, 5 copos e fui para a cama. À meia-noite fui para o quarto, tirei as lentes, foi o máximo tempo que tinha ficado com lentes até então por acaso. Fiquei 20 horas com as lentes metidas, hoje em dia já fiquei mais de 24 horas com elas, mas pronto. Dia seguinte fui acordar, vestir uma t-shirt talvez e tomar o pequeno almoço. Hoje dia 30 de julho nós íamos a Baiona, íamos ver a zona da praia e depois íamos à Virgem de la Roca. A Juliana finalmente decidiu trocar de roupa, vestiu umas calças brancas e uma blusa. E só quero tirar um momento da vossa vida para agradecer ao Jacob Davis e Levi Strauss por terem inventado as calças de ganga. O mundo não seria o mesmo sem vocês. Resumo da história, ela estava bonita e eu não conseguia parar de pensar que queria falar com ela. Uma coisa à parte é que durante a viagem ela andava a falar sobre a minha melhor amiga e eu andava a falar dela de vez em quando ao André, porque nem gajo é gajo, vai dizer, olha, gaja boa, de calças de ganga. E o que é que o respeitável do André que namorava na altura disse? Não! Chegou a hora da excursão, em que as pessoas tinham de ficar às 3 horas a ouvir os organizadores da excursão a venderem as coisas. A Juliana tinha ido com os outros fora da área do hotel para o café ou assim, não sei. Eu estava cá fora à entrada nos bancos, sentado, a ver se quando ela chegasse ela entendia a dica que era para ficar ali, porque como nós não éramos obrigados a assistir ao timeshare. Ela passou por mim cá, vou aí com os outros, trocámos olhares, mas ela seguiu em frente e foi lá para dentro. Eu fiquei cá fora sozinho, tipo a ouvir música e a andar num caminho de pedras, tipo à volta de um lago, mas depois obviamente fartei-me e fui lá para dentro também. Quando entrei ela olhou para mim, trocámos lugares e eu fui-me sentar ao pé da minha avó e do namorado e nesta altura já era mais fácil olharmos um para o outro porque os meses eram aqui e o palco era aqui, ou seja, o pessoal tinha de estar virado para os guias e então eu e ela trocámos olhares. Eu juro, eu fui tantas vezes à casa de banho naquelas 3 horas. Fiz a escada e depois era um corredor enorme, tipo com casa de banhos e não fui lá porque eu queria, eu fui lá que era para ver se ela percebia essa dica dessa vez e ia descer também para nós falarmos. Eu fui lá para fora, para os bancos, depois voltei cá para dentro, depois fui à casa de banho tipo umas 5 ou 5 vezes, não fiz nada. Aquilo era 2 guias e um guia, as 2 guias não tinham jeito para vender as coisas, mas o gajo por acaso tinha. De uma altura que ele foi, por exemplo, quem é que aqui é fumador? um gajo levantou uma garrafa e tipo, Então você vai adorar esse purificador, caralho, que essa merda aqui tem. o gajo fumava, levantou-se, foi ter com o guia purificou a mão dele e depois o gajo espeta a mão na minha cara e pergunta: Então e agora me diga se cheira a tabaco. ainda sei de cheiro de tabaco, mas como eu não queria dizer mal, disse que não, né? Acordas a pensar que vais falar com a gaja dos teus sonhos enquanto estás por a snifar as mãos do outro gajo. Foda-se, só em Espanha. Esse guia, mais a minha avó, que não parava de dizer que queria muito um colchão novo, conseguiram convencer o namorado da minha avó tipo, a gastar 1000 e tal euros tipo, em 2 colchões e 2 almofadas. Eu conseguia ver nos olhos dele tipo, a dor de ter gastado esse dinheiro. Foi convencido a comprar os 2 colchões se o guia dessas 2 almofadas de borla. O guia aceitou e fez questão tipo, de dizer a toda a gente: olha, O senhor Fernando vai comprar os colchões. toda a gente, incluindo a Juliana, ficou tipo a olhar para nós e toda a gente a bater palmas. That's right, bitch.
O resto do dia foi passear, ela com a família dela, eu com a minha, e eu sempre irritado que o bacana estava sempre com ela. Ao fim da tarde era hora de entrar no autocarro para ir para casa, eu e ela sentámos lá um no outro, ficámos a falar, perguntei-lhe o que é que tinha acontecido, ela desapareceu durante a noite, e ela disse que foi dormir porque não gostava de beber. E eu acho irónico, né? A gaja que não gosta de beber é a causa de tu começares a beber. Também me ter dito que tinha ficado lá fora sentado quando ela passou, e foi lá para dentro porque estava lá à espera dela, ver se ela se sentava. E ela por acaso isso também queria, mas não lembro se não ficou porque era vergonha, porque não sabia que era isso que eu queria, mas tipo, ela queria estar ali sentada comigo também. Subtilmente também trouxe o assunto do gajo, falei dele a dizer, vocês estavam sempre juntos, por isso também eu nunca fui muito ter contigo. E ela respondeu que não, tipo, eles não tinham nada, ela é vizinha da avó dela, então estava tudo tranquilo. Houve uma altura, durante uma hora, nenhum de nós disse nada. Eu não falei, ela não falou, eu não perguntei nada, ela não perguntou nada. Silêncio absoluto. Tipo, foi a coisa mais estranha de sempre. Ficámos tipo cada um no telemóvel e durante essa hora tipo, não falámos. Depois chegámos à última paragem de serviço, era hora de jantar, eu fiquei com a esperança de tipo, sentar-me ao pé dela, mas tinha esquecido daquela estava nessa altura. Fiquei a comer, depois voltámos para o autocarro. Agora já não havia mais paragens, a próxima vez que o autocarro parasse era para começar a deixar pessoas, ou seja, só tinha uma hora ou duas para falar com ela e descobrir mais coisas sobre ela, não sei o quê. Não sei, é uma boa memória desse momento, tipo, correu tudo bem, foi tudo perfeito. A vinda toda para cá, eu fiquei o tempo todo a tentar ganhar coragem para pedir o número, nunca tinha feito isso. Nós já estávamos tão confortáveis na companhia um do outro, estávamos basicamente lado a lado. Estávamos sentados sim, mas estávamos encostados. Lembro-me de olhar para lá e ela ter a cabeça quase em cima do meu ombro, basicamente. Mas foi bom, eu gostei para dar. Quando chegámos, finalmente ganhei coragem para pedir o número e foi exatamente assim. Queres trocar números? Pode ser. E foi assim, chegámos aos bombeiros, ela saiu com a família e olha para a janela o máximo que pude, mas chegou um momento que ela desapareceu da minha vista. O resto da viagem foi silencioso, não havia muito mais na minha cabeça, a única coisa que eu consegui pensar era na Juliana e pronto, nós chegámos à Torre da Marinha, saímos e fomos para casa. No dia a seguir, 31 de julho, acordo com uma coisa na cabeça, que é, quando é que será que lhe posso mandar mensagem? Se não me engano, enviei a mensagem por volta das 10h30, 11h, estava no sofá da minha avó e não demorou muito para ela responder por acaso. E pronto, ficámos a falar e eu lembro que ela contou mesmo, a avó dela perguntou-lhe com quem que ela estava a falar porque ela estava tão sorridente. E seja-me feliz. Eu e a Juliana fomos falando durante o dia e fiquei surpreendido da forma que ela arranjou de dizer que dormia nu à noite. E eu fiquei tipo, está fixe. Já agora, eu e a Juliana estávamos a falar da viagem e ela comentou que enquanto eu estava a dormir, houve uma altura que estava a dormir de boca aberta e ela tirou foto, tipo mesmo antes de falar, quando estávamos a ir para a Espanha. E ela tirou foto e mandou à melhor amiga. E tipo, isso não é estranho. Na altura eu ri porque estou um pouco cagando, né? Mas que se fosse ao contrário, tipo, não era logo bem estranho. Uma gaja que não conheço lá nenhum, tira foto dessa rapariga contra a vontade dela, depois manda um amigo e que diz não é estranho. Não, igual não. Dia 1 de agosto de 2017, eu, a minha irmã, o meu pai, o ex dela, fomos com os meus avós até quando o meu avô nasceu. E pronto, foi uma viagem de 3 horas de carro e estava a falar com a Juliana por telemóvel. E ela contou-me que a primeira vez que tivemos a oportunidade de falar lá no autocarro, tipo, quando a senhora foi sentar ao lado da avó dela, foi porque ela pediu à avó para sentar ao lado da amiga, porque ela queria sentar ao meu lado. Lá naquele caso não há muita rede, portanto se quisesse estar a falar com ela tinha de estar encostado à janela. Mas pronto, ficámos a falar. Uma altura que ela perguntou, tu és virgem? E eu fiquei tipo, eu não sabia o que dizer. Fiquei preocupado, será que ela vai deixar tipo, de querer falar comigo se eu disser que sou? Obviamente que lhe disse, e ela ficou na boa, obviamente, e continuámos a falar. E nós tínhamos lá para levar uma Nintendo, que é esta aqui. No meio da conversa toda esqueci-me da Nintendo lá, ou seja, só agora passado 3 anos, voltámos lá em agosto, é que eu trouxe isto de volta. Na vinda para casa nós obviamente estávamos a conversar e calhou no assunto tipo falar das luzes das consolas. Estava a dizer que eu tinha a preta, ela estava a dizer que eu tinha a branca e eu pensei para mim, Bobby, é agora, vou fazer magia. É como o yin e o yang, preto e branco, completo. Foi logo tiro e queda, puma, derreteu-se. Voltámos dia 3 para casa, continuando a falar todos os dias e a toda hora, e obviamente gostávamos um no outro, portanto começámos a falar em nos encontrarmos. Mas vocês acham que foi um encontro normal? Acham que foi bem pensado e planeado? Não. Este encontro tornou uma pessoa que eu sou hoje. O segundo pior erro da minha vida. O primeiro foi a minha segunda namorada. Decidimos começar a combinar se os nossos pais saberem, eu ia dormir à casa dela e para o primeiro encontro de duas pessoas que não namoram parece demais, mas ainda foi o pior, porque combinámos que depois de eu ir dormir à casa dela, logo no dia a seguir voltávamos para a minha casa e ela dormia cá, ou seja, 3 dias seguidos juntos. Lembro de estar ali na cama, a minha mãe chamada com a mãe dela e a dizer, pois mete o Daniel no comboio, ele vem para casa, e a senhora assim, não, mas ele pode dormir cá. E olhando agora, já com 20 anos, não conheço gajo de lá nenhum que és tipo o gajo na cama que é teu filho, tipo 16 anos. Dia 4 ou 5 fui com o meu pai ao continente para comprar preservativos, nem eu nem a Juliana queríamos esperar, o que é um bom sinal que esta relação ia durar. Foi provavelmente as vezes que eu fiquei mais envergonhado porque não fazia ideia do que fazer. Tinha ido ir buscar os preservativos, né? Não fazia ideia do que escolher e depois tinha de ir ao balcão e dizer gostaria de completar esta transação, por favor. Se não consigo decidir a caixa que eu vou comprar 3. 27 euros! Vou gastar 27 euros para dançar de cerveja. Comprei uma caixa normal, uma de Extra Lube e a Playboy, que é essa mesmo para ter lá de classe. E foi graças a estas compras que fui para a viagem finalistas com 42 preservativos. Então dia 7 de agosto ficou combinado para ir lá à casa dela dormir, apanhava com o manhã. E tenho aqui foto da véspera, estava a ver uma festa de anos e tinha estado a tomar atenção aos meninos para ver se eles não caíam na piscina. Como podem ver, um ótimo trabalho que estava a fazer. A Luciana? Juliana, what the fuck? A Juliana é doida por peluches, lembro que ela tinha um peluche de 1,50m, que se não me engano deve ter sido o ex que lhe ofereceu. Então decidi, ok, vou-lhe oferecer um peluche também. Era um ursinho branco com pelo de alpaca, que era tipo bem fofo. O peluche nunca chegou! Quando a noite caiu, já estava a festa toda arrumada e estava na minha secretária a falar com ela. Faltavam 10 horas para estarmos juntos outra vez. Combinámos o que é que íamos fazer. Íamos à piscina, íamos passear de
Cacilhas, íamos dormir juntos na mesma cama. Claramente um gajo, claro que quer fazer, né? Porque é virgem, vai perder a virgindade. Mas pronto, também queria deitar-me com ela e acordar ao lado dela. E eu sei que sou bem gay nessas merdas, mas pronto. Mas o último assunto que falámos foi efetivamente fazer sexo, sim. Eu disse, olha, estou nervoso, nunca fiz isto, né, obviamente. Tipo, todo o gajo sabe a teórica, né, mas o porno não ajuda em tudo, o porno só nos dá ideias de coisas estranhas para experimentar. Mau site! Basicamente partilhei com ela os meus receios, os meus medos, e ela mandou uma mensagem grande a dizer que gostava muito de mim, que ia estar aqui para mim, e que ia correr tudo bem, que mesmo não corresse, que ela ia estar ao meu lado. Eu gostei tanto da mensagem que decidi ainda ser mais precipitado na relação, então... Estou, Dani? Estou? Tu estás completamente maluco. Estou a brincar. Ela disse-me, amor, assim faz-me chorar. E pronto, nós namorávamos, mas já chamávamos amor, estava tudo muito precipitado. Pronto, estava a correr tudo bem, e amanhã ia estar com ela e ia lhe fazer o pedido amanhã, já tínhamos combinado, tínhamos começar a namorar amanhã. Portanto, estava mais feliz e ia correr tudo bem.